Boa tarde a todos, que a paz e o amor do Mestre continuem nos envolvendo, hoje e sempre, né? Posso? Gente, como a Malu falou, nós vamos continuar, né, no livro Nosso Lar, e falaremos hoje do umbral, tá? Umbral tem um estigma, as pessoas falam umbral, mas nem é tão feio quanto as pessoas pensam, e necessariamente nem todo mundo passa por lá, né? É isso que nós vamos ver aqui agora na palestra. Antes de falarmos do umbral, eu gostaria de lembrar a vocês uma coisa. O André Luiz, ele veio nos falar da vida após a morte, né? O Kardec já havia falado maravilhosamente bem, vocês podem encontrar no livro Céu e Inferno, depoimentos bárbaros, o Livro dos Espíritos, né, o Evangelho, muitas e muitas, mas o André Luiz veio com uma didática, veio para dentro da nossa capacidade de entendimento, ele nos explicou muito bem. Então, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, tudo que nós vamos falar aqui do umbral é em cima da visão do André Luiz. Tá? Dentro do que o André Luiz entendeu e percebeu quando passou pelo umbral. E outra coisa, o homem tem esse sentimento inato, né? Nós já uma marca em nós da vida futura, da vida após a morte. Tá? Nós temos uma intuição que nos diz que a morte não é a última fase da nossa existência, que a vida continua, né? Todas as religiões admitem igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte, das penas, dos gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e inferno encontrado por toda parte. Elas diferem essencialmente quanto à natureza dessas penas, né? Principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras, né? Não possuindo nenhuma base certa para defini-lo, a imaginação fantasiou sistemas que deram causa à diversidade de crenças. Daí os pontos de fé contraditórios, originando os cultos diferentes e os deveres impostos por estes para honrar a Deus e alcançar, por este meio, o céu, evitando o inferno. Né? Estudos comprovam que os povos primitivos possuíam, já naquela época, uma vaga intuição da vida após a morte. Mais tarde, essa intuição, né, foi se tornando uma esperança, para finalmente, hoje, nós termos uma certeza. Né? O Espiritismo mudou inteiramente a maneira de encarar a vida após a morte. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática, e não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas sim os próprios espíritos, os moradores do plano espiritual, que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, desde os mais infelizes até os espíritos puros. E é aqui que nós vamos encontrar o nosso André Luiz, nesse trabalho maravilhoso que ele fez, através da psicografia do Chico, né? E a doutrina dos espíritos, nos ensinando, nos detalhando a vida futura, a vida após a morte. E hoje, o nosso capítulo, o capítulo 12 do livro Nosso Lar, André Luiz nos dá diversas informações sobre o umbral. Como nós falamos, vale lembrar, não esqueçamos, que são informações baseadas na visão dele, no entendimento dele naquela época que ele encarnou e que ele passou esse livro, né? E no capítulo 1º desse livro, André Luiz começa relatando que ele havia perdido a ideia, a noção de tempo e de espaço, e descreve o que ele via
ali, mas ele não sabia onde estava. Tanto depois, quando ele vai começar a estudar o umbral, lá no capítulo 12, o companheiro dele, né, ele pergunta, e aí, me fala sobre o umbral. No capítulo 12 começa mais ou menos assim, aí ele fala, e aí, me fala sobre o umbral. Aí o companheiro que está ajudando, né, lá na colônia nosso lá, nos diz, mas André, você passou algum tempo lá e não se lembra como foi? Quer dizer que ele não tinha noção nem a mínima do que ele tinha passado 8 anos no umbral. Né? E ele descreve formas animalescas, né? Expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de uma luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecem de muito longe. Né? Ele está falando do umbral, está descrevendo, mas não sabe que está ali, tá? E aí, vamos falar um pouquinho do umbral, segundo o André Luiz. Né? E a palavra umbral significa ombreira da porta, lugar através do qual se entra, a porta de entrada. É uma zona inferior, que inicia na crosta terrestre e fica bem em torno do planeta. Tá? É como se estivesse constantemente coberta por nuvens escuras, tudo refletindo a pequena condição evolutiva dos seus habitantes. Abriga legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas às colônias de reparação mais dolorosas, e nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Então, concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Sabe aquele espírito, sabe aquele ser humano que ainda não despertou para a iluminação, para a sua iluminação, para a vida espiritual? Podemos dizer mais ou menos isso. Segundo André Luiz, debatem-se na zona umbralina espíritos infelizes, desesperados, malfeitores de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Podemos dizer que aí concentra muitas almas em estado de ignorância e de culpa, movidos normalmente por sentimentos de desespero e revolta. Tá? É uma zona purgatória, onde se queima a prestações o material deteriorado de todas as ilusões que a pessoa adquiriu durante a existência no planeta. Então, as pessoas que estão no umbral, que passam pelo umbral, não estão ali só para sofrer, porque Deus é misericordioso, é absolutamente bom e justo. Então, não seria racional, dentro do que nós conhecemos da doutrina, achar que existe um lugar só para sofrer. Né? Nós somos os responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas conquistas, pelas nossas escolhas. E se estamos sintonizados ainda, estamos vibrando no mal, o que acontece? Após o desencarne, nós somos atraídos para as esferas espirituais, as quais nós afinamos, nós temos sintonia. Se você está vibrando no bem, no belo, no justo, no ético, quando você desencarna, você continua sendo essa pessoa que você é aqui. Né? Não é que a morte opera milagres. Morreu, virou santo. Não existe isso. O que eu sou hoje, se eu morrer amanhã, eu chego no plano espiritual exatamente com essa bagagem, com essas aquisições, com esses valores, com esses objetivos. Se eu aqui na Terra vibro no mal, na maledicência, no egoísmo, quando eu desencarnar, para onde eu vou? Continuo nessa situação. Vou exatamente para essa região a qual eu sou atraída, é como se fosse sugada, puxada, eu vou caminhando devagarzinho para aquele local. Já o oposto também é verdadeiro. Se eu estou trabalhando bem, estou numa situação legal, eu quero o bem de todos, eu faço por onde, né, eu faço que as coisas aconteçam, é claro, eu desencarno, eu quero continuar nessa.
né, nesse mesmo trabalho, tendo essa mesma postura. Eu estou falando isso porque é muito importante ressaltar que essa situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento nos traga a calma para entrever as possibilidades, por nós mesmos, de pormos um fim a essa situação. Podemos dizer que todos permanecem ali o tempo que se faça necessário ao esgotamento de seus resíduos mentais negativos, até estar pronto para aceitar uma nova realidade, com outro olhar, buscando novas posturas, novos valores, e receber a ajuda do plano maior, como aconteceu com o André Luiz. Ele passou 8 anos no umbral, né, sofreu barbaramente, mas aprendeu. Nós vamos falar tudo isso aqui agora. Então, tem um momento que você, tanto apanhar, sabe a que a gente fala, o remédio amargo? É a nossa velha dor, né? Várias vezes estamos doentes, precisamos tomar aquele remedinho muito ruim, mas é ele que vai nos curar. A dor é essa velha parceira, se soubermos entender. E nunca entrar na de, ai, coitadinho, ai, eu estou sofrendo, esquecendo do que nós fomos os grandes responsáveis de estarmos naquela situação. Tá? Então, o que levou André Luiz e o que leva algumas pessoas, né, no planeta Terra, como o planeta de provas e expiações, a caírem, a passarem no umbral, um período no umbral? Porque a mente é força formadora do espírito. Logo após o desencarne, o corpo espiritual, o perispírito, está vibrando na mesma frequência que a mente se acostumou a vibrar durante décadas, né? E por isso será atraído para a esfera espiritual que seja compatível com as suas vibrações. Sabemos que é no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho nas encarnações. Chegará no mundo espiritual exatamente o ser que era quando encarnado. Como nós já falamos, a morte não opera milagres, né? Nos espíritos infelizes que ainda vibram no mal, mas que estão a caminho do progresso, né? Esses espíritos que, por enquanto, ainda são atrasados, aqueles que dão muito valor à vida material, que cheios de vícios, egoísta, vibram na maledicência. Quando desencarnam, essas vibrações deletérias que conduzem têm um peso específico e essas pessoas sofrem a força de atração semelhante à que a gravidade exerce sobre a matéria. Então, nos conduz ao meio ao qual afinamos, né? Que possuímos sintonia com o mesmo padrão energético, né? Então, nós estamos vibrando nessa energia. Quando nós desencarnamos, vamos trabalhar este mesmo tipo de energia, essa mesma sintonia. E quando chegamos naquele local que tem essa mesma sintonia, nós vamos encontrar várias outras pessoas que estão ali porque se afinam com a gente, porque possuem a mesma sintonia, né? E aí permanecerá durante algum tempo, não como punição ou recompensa de Deus, mas como um local com oportunidades de aprendizagem em atividades e estudos. Aí vocês, quem teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, vai ver que quando o André começa a relatar a vida dele, você fala, pô, parece muito com a nosso dia a dia. André era médico, trabalhava, casou, teve filhos, viveu, né, preocupado em sustentar a família, né? E olha, gente, que interessante o que ele nos diz a respeito dele mesmo, né? Quando que ele ficou aquele tempo no umbral e que ele começa a ter consciência do que ele trabalhou na Terra, quando ele começa a ter consciência que ele poderia ter feito muito mais. E aí
é que está o objetivo dessas palestras. Nós não estamos aqui para amedrontar, para falar do umbral, nada disso. Sabe, tipo assim, errei, não faz as bobagens que eu fiz. Não, eu não quero que você passe pelo que eu passei. É exatamente esse o objetivo do André Luiz com todo isso e com as nossas palestras aqui. Tá? André nos diz assim, não fora um criminoso, abre aspas, né? Não fora um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absolvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. E ele continua falando, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Mas o fato é que André Luiz cai no umbral e começa a perceber aquelas formas, né? Aquelas formas animalescas, aquelas diabólicas, como ele diz. E ele ainda tem uma hora que ele fala assim, que ele tinha que constantemente se esconder de enormes manadas de seres animalescos que passavam. Né? Por que essas pessoas, esses espíritos que estavam no umbral, assumiram essa postura, essa aparência? Nós estamos falando do perispírito. Vocês lembram que nós, no planeta Terra, ao encarnar, nós somos formados pelo corpo físico, o perispírito, que é esse elo, que é quem faz o meio de campo entre o espírito e o corpo. O perispírito vai sendo tão maltratado, diante de tanto sofrimento, de tanta maledicência, que aos poucos eles vão acreditando que realmente são esses monstros. E vai plasmando no seu perispírito, que tem uma plasticidade enorme, essas formas monstruosas. Tá? E isso André Luiz nos viu. E isso, mas como tudo no plano, como tudo nas nossas vidas tem um propósito, isso fez o André Luiz falar assim e começar a sentir. Eram quadros de estarrecer. Acentuava o desalento. E aí, como nós falamos, a dor, o remédio maravilhoso. Todo aquele sofrimento fez o André deixar o orgulho, a prepotência de lado, reconhecer que não poderia sair daquela situação sozinho e foi buscar ajuda. E ele diz, olha o que o André Luiz nos diz, em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo aos meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-me agora extremamente secundários para a vida humana, ou seja, a matéria, a parte, toda que ele priorizou, não servia para nada agora. Né? Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação, meramente intelectual. Este algo, essa coisa que permanece acima de tudo, é a fé, a manifestação divina ao homem. E ele chega à conclusão, ele diz, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivos a dolorosas perturbações. E aí o que é que para onde André recorreu? Para as bênçãos que todos nós, um instrumento maravilhoso que todos nós possuímos, a prece. Aquele instrumento que pode ser utilizado a qualquer momento do nosso dia, a qualquer fase da nossa vida. E aí André orou.
E olha o que ele diz: "Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso." E aí André orou fervorosamente. E aquele amigo, companheiro dele, diz, resumidamente com as minhas palavras, que no primeiro momento que ele orou com toda aquela determinação, com toda aquela fé, imediatamente o socorro veio. No nome do Clarencio, um grande mentor, um mensageiro da luz do nosso lar. E ele chega dizendo assim: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então, gente, qual é a síntese do umbral? O que é que nós podemos entender? Muitos passam, até nós podemos passar pelo umbral, mas nós não estamos ali para sofrer, e sim aprender, né? A reencarnação tem um propósito que pedagógico, corrigível. Você está aprendendo para ser melhor, para trabalhar melhor, né? Então, vai trabalhar a humildade, né? Olhar, buscar a iluminação. Então, como nós podemos ver, não existe, como se vê, semelhança nenhuma entre o umbral e o inferno católico, tá? O primeiro, o inferno, né? Primeiro, segundo a teologia católica, é o destino final e definitivo da alma pecadora. O segundo nada mais é que uma região de transição, de readaptação, de preparo para os voos mais altos, rumo à perfeição, meta que Deus assinalou para todos os seus filhos, sem exclusão de nenhum. E André, eu quero concluir deixando uma mensagem que o André nos dá lá no livro, né? Ó amigos da terra, quantos de vós poderíeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Pai. Boa semana a todos.